Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Última rodada do Brasileirão Série A, 38ª rodada e muita coisa em disputa, qualificação na parte de cima da tabela, classificação para a Libertadores, quem cai, quem fica. E um desses jogos que tinha uma disputa direta por classificação, tendo um vitorioso, o vitorioso estaria na Libertadores, foi o jogo entre Furacão e Botafogo. O Furacão com uma vantagem do empate, é óbvio, né? Se empatasse, estaria na Libertadores de qualquer maneira, mas poderia estar na fase de mata-mata, na pré-Libertadores. O Botafogo, se vencesse a partida, estaria na Libertadores. Também ter ali uma situação de resultado, de repente o Atlético Mineiro não ganhando, para ele estar na fase de grupo, mas estaria na Libertadores de qualquer maneira. Mas deu o mandante, o Furacão vence o Botafogo em casa por 3-0 e carimba o seu passaporte para a temporada 2023 da Libertadores. Então, de cara, vamos logo dar os parabéns ao Atlético Paranaense, o Furacão, por mais uma participação na Libertadores. Eu vou fazer um comentário depois, né, sobre... eu estava assistindo o jogo do Furacão pela TV Furacão. E se o torcedor do Furacão percebeu a fala dos comentaristas da TV Furacão, a fala do narrador, eu não sei se vocês perceberam igual o que eu percebi. Tá? Acho que se fosse outros comentaristas, outro narrador que não fosse da TV Furacão, acho eu que a torcida do Furacão ia ficar um pouco incomodada com o que foi falado. Tá? Acho que ia ficar um pouco incomodada. Mas como foi da TV Furacão, acho que não vão dar muita importância. Mas na hora que eles estavam falando, me bateu essa situação aqui na cabeça que eu vou comentar aqui, que é uma opinião minha, beleza? Então, fique aqui, não abandona, vai até o final, o vídeo não vai ser comprido, vai ser curto, que eu vou falar sobre os comentários dos analistas lá, da galera que estava transmitindo pela TV Furacão. Então, Furacão 3, Botafogo 0, com isso o Furacão está na Libertadores e na fase de grupos. E o Botafogo, nesse momento de reconstrução, está na Sul-Americana. Mas torcida botafoguense, nada de tristeza. O Botafogo está em reconstrução. O Botafogo está em reconstrução. O Atlético Paranaense é um clube consolidado. O Botafogo ainda está em construção. O Botafogo quer se consolidar igual o Furacão é consolidado agora. Então, não ter ido para a Libertadores não muda em nada o planejamento do Botafogo. Primeiro ano do Dexter, teve que fazer 3 times durante o ano. Primeira missão era continuar na Série A, o Botafogo conseguiu. Segunda missão, na minha opinião, era montar um grupo para não começar do zero em 2023. Montou um grupo. Falta peças? Lógico que falta peças. Falta peças para quê o Botafogo? Para ser mais competitivo e começar a disputar título. Porque o Botafogo se tornou competitivo,
mas ainda não é um time para brigar por títulos. Agora, em 2023, já pode começar o planejamento de montagem de peças para começar a brigar por títulos. Então, os objetivos foram alcançados. Além disso, o Botafogo consegue uma vaga na Sul-Americana. E o Botafogo entra nessa briga da Sul-Americana com know-how de ter já uma base, poder fortalecer e começar a engatinhar de novo rumo às conquistas fora do país. Igual hoje o consolidado Furacão faz. Furacão foi campeão da Sul-Americana. É isso que eu falo. Um pouquinho. Então, você, torcedor do Botafogo, tenha orgulho do seu time. Primeiro ano muito bem sucedido. Primeiro ano de todos os objetivos atingidos pelo Botafogo. Parabéns, Botafogo. E o jogo? A gente vai falar sobre o jogo, sobre a classificação aqui, sobre a pontuação. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Fogão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 1512, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Começou a rodada, 6 times brigando por 3 vagas. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, América Mineiro, Fortaleza e São Paulo. Dos que foram para a Libertadores, que estavam disputando essas vagas, apenas o Botafogo que sai. E entra o Fortaleza. Muito merecido a vaga do Fortaleza. Se o Botafogo tivesse ido, também era muito merecido. Ou Botafogo ou Fortaleza são 2 times que mereciam, pelo que fizeram, também estar na Libertadores. Não deu para o Botafogo dessa vez, mas muito merecida a vaga do Fortaleza. E eu escutei isso na transmissão da TV Furacão. A TV Furacão falou, se tem um time que merece estar na Libertadores, também é o Fortaleza. Concordo com a TV Furacão. Se tem um time que merecia também, era o Fortaleza, que a gente também vai fazer um vídeo falando sobre o Fortaleza, que é outro time em ascensão no futebol nacional, na qual o presidente do Fortaleza já disse, ele se espelha muito no Furacão. Furacão, como eu sempre venho falando, tem a sua administração, o seu tipo de administração, e é um tipo de administração para qualquer clube que queira crescer. Para qualquer clube que queira crescer, o estilo de administração do Furacão é o exemplo. E o Fortaleza acaba indo muito por esse caminho, que a gente vai fazer um vídeo também, mas parabéns ao Fortaleza. E acabou que o São Paulo teve por momentos na Libertadores, por incrível que pareça, mesmo tendo pouca chance, mas estava. É o América Mineiro, que só precisava ganhar de 1-0 para estar na Libertadores, acabou empatando, teve até um gol no finalzinho, 54, 52 minutos, mas aí o gol foi anulado. E o Botafogo termina na 11ª, começou a rodada na 8ª colocação e termina na 11ª. Por quê? Porque todo mundo venceu, menos o América Mineiro. Então, o Atlético Paranaense venceu, o Atlético Mineiro venceu, o Fortaleza venceu, o São Paulo venceu. Todo mundo passou o Botafogo, porque estava tudo muito colado, O América Mineiro, que já estava na frente, acabou empatando e ficou também ali na 10ª colocação, mas o Botafogo está na Sul-Americana, junto com São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino.
times fortes aqui do Brasil na Sul-Americana. E o Atlético Paranaense na fase de grupos direto. O jogo amigo torcedor do Furacão. Você que me acompanha, você que é lá do nosso WhatsApp, sabe que eu sempre tive um pé atrás, sempre critiquei a maneira como o Furacão jogava. Sempre, sempre. Lá no início, quando o Filipão chegou e começou a implantar seu estilo de jogo, eu sempre falei, o Furacão tem time para jogar mais do que vem jogando. O Furacão tem jogadores para fazer um futebol mais bonito. O Furacão tem jogadores para ter posse de bola. Eu sempre reclamei, sempre. A galera que me acompanha, só que eu tomei muita porrada da torcida do Atlético Paranaense, sempre. Porque achava que eu estava falando mal, queria mal, que eu não torço para o Atlético Paranaense por causa disso. Não era nada disso. Não era nada disso. O que eu estava dizendo, e vou repetir, o time, o elenco, poderia fazer muito mais. E eu nunca me escondi. Sempre falei, não faz por causa do treinador, por causa do estilo do treinador. E eu sempre falei, e não vou ficar em cima do muro, não vou voltar atrás. Eu sempre falei, o Filipão é um bom treinador, mas ele já está ultrapassado, porque ele aplica o mesmo estilo de jogo há muito tempo. Ele não evoluiu com o estilo de jogo dele. Mas eu nunca falei que o Filipão era ruim. Nunca falei que o Filipão era ruim. E nesse momento agora, eu, como cara que gosta do futebol em geral, lógico que eu tenho o time que eu torço, mas não sou nenhum fanático, galera que sabe, mas eu torço pelo futebol. Eu venho aqui agradecer, como torcedor, por tudo que o senhor Felipe Scolari fez pelo futebol brasileiro. Representou muito bem o Brasil na Europa. Na seleção de Portugal foi sensacional. Nos clubes lá fora, aonde ele dirigiu, sempre com maestria, disputando títulos. Aqui no Brasil, multicampeão. Um cara que sempre dá entrevistas do jeito que eu gosto, como direto, sem mimimi, sem babaquice. Se tiver que dar um fora, ele vai dar um fora mesmo. Até porque tem repórter que faz cada pergunta idiota. Então tem que tomar-lhe uma lápide para ver se aprende a fazer a porra da pergunta. Tem repórter que faz pergunta tendenciosa para deixar o treinador numa saia justa e toma-lhe um fora. Então, o Felipão, em toda a sua trajetória, merece todo o nosso respeito. Filipão apareceu lá as imagens do Filipão muito emocionado, pelo que ficou dito, né? É o Paulo Turra, que está com ele já há algum tempo, né? Que vai assumir o lugar de treinador, ele vai ser lá diretor técnico. Muito justo, muito justo. Então, eu como brasileiro, e aí independe do gosto, eu quero que a galera entenda, do gosto do esquema tático, gosto de esquema tático. O do Filipão não é o que mais me agrada, mas isso não tem nada a ver com não gostar do cara. Nada a ver com não gostar do cara. É simplesmente um estilo de jogo. Tem gente que adora o estilo de jogo reativo. Então é um estilo. Então, pelo estilo, pelo todo do Filipão, que muitas vezes uns contestavam, outros não, teve momentos bons, momentos ruins, mas é incontestável a história de Felipe Scolari. Filipão, como torcedor do futebol brasileiro, eu venho aqui lhe agradecer por tudo que você fez pelo nosso futebol. O futebol não vive só de alegria,
tem seus momentos ruins também, e ele passou por momentos bem difíceis, mas o seu legado, a sua história não vai ser esquecida nunca. Qualquer página de futebol que se falar, vai aparecer alguma coisa falando de Felipe Scolari. Então, Felipe Scolari, muito obrigado, muito obrigado. E agora você passa aí toda a sua experiência como diretor do Atlético Paranaense. Vai trabalhar provavelmente menos, é óbvio, né? E também tem que descansar porque merece. Já não é mais um garoto, já está com 74 anos. Então, muito obrigado, Felipe Scolari. E boa sorte para o Paulo Turra. Boa sorte para o novo treinador do Furacão, porque é o que parece que vai ficar, né? Porque ele foi indicado pelo Filipão. E o jogo? Eu falei ali atrás um pouquinho. Eu sempre critiquei o Filipão porque, para mim, o Atlético Paranaense poderia fazer um futebol muito melhor do que vem fazendo. Amigo torcedor do Furacão, hoje, em nenhum momento, o Botafogo foi melhor do que o Furacão. Em nenhum momento, na minha opinião, o Atlético Paranaense se sentiu ameaçado. Teve, lógico, alguns momentos que o Botafogo até atacou, teve. Mas o principal, o Botafogo não conseguiu jogar. O garoto Jefinho, pelo lado esquerdo, que joga muita bola, tentou, mas também foi bem anulado. O Tiquinho não viu a cor da bola. O Fernandes, que é o meio de campo, que jogou contra o Santos, que arrebentou, foi contra o Santos, foi, que arrebentou, também não conseguiu jogar. O Marçal tomou-lhe um sufoco pelo lado do campo, mas um sufoco que não foi pouco sufoco, não. Não foi pouco sufoco, não. Ele tomou muito sufoco. Teve o camisa... Cadê? O camisa 20... Não, cadê? Do Botafogo. O camisa 20, que é o Daniel Borges. Irmão, o Daniel Borges estava perdido. Perdido com o Vitinho. O Vitinho para um lado, o Terãs pelo outro. Os laterais do Botafogo não conseguiram jogar. Então, irmão, vitória do Furacão justa. O Furacão jogou melhor do que o Botafogo os 90 minutos. Teve um momentozinho quando o Atlético Paranaense estava 2-0, que o Atlético Paranaense deu uma recuadazinha, mas muito pouco. Mas no cômputo do jogo, irmão, foi um dos melhores jogos que eu vi do Atlético Paranaense. Um dos melhores jogos que eu vi do Atlético Paranaense, com intensidade, não ficando atrás, propondo o jogo, chutando, tendo jogada individual, subida dos laterais, ou seja, foi um dos melhores jogos, tendo os dois tempos a superioridade sobre o adversário. Então não tem nem muito o que falar. Mas não tem. O Botafogo tentou, o Botafogo é um time bem armado, mas hoje o Botafogo não conseguiu os seus contra-ataques. O Atlético Paranaense não deu quase chance de contra-ataque para o Botafogo. Foi um ou outro. O Jefinho teve uma chance no segundo tempo, que ele chutou mal. Mas se você pegar as chances, o Terãs fez uma partida esplendorosa, meteu bola na trave, drible, fez um grande jogo. Então, cara, sobre o jogo, o Atlético Paranaense foi soberano os 90 minutos. Os 90 minutos. E para terminar aqui, rapidinho, eu vi a galera quando o Terãs saiu, batendo palmas, coisa e tal, e eu escutei pela TV alguém gritando: fica Terãs, fica Terãs. Vai ser difícil o Terãs ficar no Atlético Paranaense. Vai ser difícil. Não é impossível, mas vai ser difícil. Acho que para ele ficar, Petraga vai ter que abrir o bolso. Senão vai ser difícil o Terãs ficar. E sobre o que eu ia falar da TV Furacão. Não é nada demais, não é nenhuma crítica, apontar dedo, falar que eles falaram errado. Não, eles não falaram nada de errado. Mas a maneira como os comentaristas da TV Furacão, narrador, estavam falando, você sentia na fala aquela frase, a maneira de falar, de tentar se afirmar toda hora. Aquelas frases
de autoafirmação. Eu sou, eu quero, eu... O que eu estou falando, amigos? As frases que a galera da TV Furacão estava falando são corretas. Mas era aquele tipo de frase de autoafirmação que precisa mostrar para alguém quem você é. Já viu quando você fala, eu tenho que mostrar para alguém quem eu sou? Amigo torcedor do Furacão, o Furacão não precisa mais mostrar nada para ninguém. O Furacão já é gigante. Não precisa ficar, tá vendo? Nós fomos a quatro Libertadores seguidas. Tá vendo? Irmão, não precisa mais disso. O Furacão não precisa mais disso. O Furacão não precisa ficar se autoafirmando. Vocês são gigantes. Vocês são um time gigante do futebol brasileiro e acabou. Se na próxima Libertadores não tiver, eu vou deixar de ser gigante? Não. Se o Furacão daqui a 2, 3 Libertadores não for, por algum motivo não for, não vai deixar de ser gigante por causa disso. Vai continuar gigante. Não precisa se autoafirmar toda hora, ficar mostrando alguma coisa para dizer que está gigante. Não precisa mais. O Furacão já é gigante e ponto. Ponto. Era só isso que eu queria falar. Não estou falando que as frases deles estão erradas, não. Mas é que eu sinto, até porque no meu trabalho fora daqui, dessa câmara, eu tenho um trabalho com pessoas. Então eu vejo muitas pessoas querendo se autoafirmar, justamente igual eu vi eles falando. E tem pessoas que não precisam mais se autoafirmar nada. Só por tudo que... Só pela história. Não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. Então, Furacão, não precisa, torcedor do Furacão, você não precisa se autoafirmar. O Furacão é um gigante do futebol brasileiro e ponto. E ponto. Acabou. Parabéns, Furacão, por estar na Libertadores. Ninguém consegue mais falar em Libertadores e não associar ao Atlético Paranaense. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!